José Herculano Pires, um dos grandes nomes do movimento espírita, no início do século passado. Importante pelo fato de, ao conhecer a doutrina espírita, se apaixonar por ela e, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, praticá-la no seu dia a dia, servindo de exemplo para os seus pares da época e para nós que aqui nos encontramos na atualidade. Jornalista, escritor, traduziu diretamente do francês para o português as obras da codificação e deixou algumas anotações, alguns textos, algumas mensagens, e uma delas eu vou fazer uso para nós estudarmos, para nós iniciarmos o estudo da nossa mente. Diz ele que nada existe de pior, nem mais perigoso, do que uma criatura fechada em suas próprias ideias, convicta de possuir a verdade absoluta, de saber mais que todos os outros, ou estar iluminada pela luz divina, que só a ela e a mais ninguém foi dada. Essas criaturas, diz Herculano Pires, cheias de si mesmas, satisfeitas consigo próprias, envaidecidas com a própria ignorância, têm produzido mais dores, mais sofrimentos e mortes cruéis do que as pragas e as pestes e as doenças sem curas e também as próprias guerras. Eu não me recordo a data em que ele deixou esse texto, mas provavelmente foi bem antes de 1950. E se nós trazermos para os dias atuais, nós veremos que ela é ainda tão atual. Que existe um número muito grande de pessoas que se enquadram nessas características. Ainda hoje, meus irmãos, existem ataques pessoais entre líderes religiosos. Já faz mais de 2000 anos que Jesus veio nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Veio falar da mansuetude, da paciência, da tolerância, da compreensão. E hoje o que nós mais vemos são pessoas que se dizem cristãs, intolerantes no que diz respeito àqueles que pensam de forma diferente, que não compactuam de alguns conceitos, de algumas ideias, de alguns pensamentos. Até mesmo entre as doutrinas que se dizem cristãs, há desavenças, diferenças, o que é natural que hajam diferenças na forma de pensar. Mas jamais deve haver diferenças e intolerâncias na forma de respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Nos dias atuais se utiliza muito dos meios de comunicação para denigrir a imagem não apenas das pessoas, mas das doutrinas religiosas. Existem diferenças bastante marcantes entre essas doutrinas. Cada uma diz estar com a verdade. E de certa forma, essas doutrinas não estão erradas em alguns quesitos, pois cada um possui um fragmento dessa verdade, mas não a verdade universal. Nós, espíritas, ou que nos dizemos espíritas, e que sendo espíritas somos cristãos, até bem pouco tempo, não éramos reconhecidos por nossos irmãos
de outras doutrinas cristãs como cristãos. E temos que ter o cuidado para não nos transformarmos, não fazermos o mesmo que essas doutrinas fizeram conosco há tempos idos. Até 1909 era proibido o estudo e a prática do Espiritismo no Brasil. Como que nós podemos proibir alguém de pensar e de professar a sua fé, a sua crença? Quem nos deu o direito? Quem deu o direito àquelas pessoas daquela época que tinham o poder temporal em suas mãos de dizer: não, vocês não podem se reunir, vocês não podem estudar, vocês não podem praticar a doutrina que vocês estão estudando? Quem pode afirmar que esta ou aquela doutrina é satânica, é demoníaca? E o que levava esses líderes a agir dessa forma? Qual era o interesse? Realmente eles estavam defendendo os interesses divinos ou os seus interesses políticos e econômicos? Nada, meus irmãos, nada justifica a intolerância ou os ataques pessoais só porque uma pessoa não professa a mesma fé religiosa do que outra. Na maioria das vezes, as críticas partem de pessoas que são inseguras sobre o que sabem a respeito daquilo que estão criticando. Os que criticam, os que se preocupam demais com as religiões dos outros, agem por dois motivos: ou por ignorância do saber, ou por má fé. Sempre que eu falo a respeito da intolerância religiosa, eu me lembro do meu pai. Eu e meu pai somos os únicos espíritas da família. Não é porque meu pai se encontra no mundo espiritual hoje que ele deixou de ser espírita. E ele me fala que uma vez ele estava numa parada de ônibus lá em Vacaria. Me contou certa vez que lá em Vacaria ele estava sentado na parada de ônibus. Aí chegou uma pessoa, eu não preciso dizer qual a crença dela, até para não agir também como um crítico, desfazer da crença dessa pessoa, e convidou o meu pai. Entregou os folhetins de determinada religião, de determinada igreja, e convidou o meu pai para ir tal dia, tal hora, visitar, participar da reunião. Aí o meu pai disse: olha, eu já conheço a tua fé, respeito ela, mas eu não vou. Não vou porque eu não vou compactuar das mesmas ideias. Provavelmente, se eu for, eu vou até perturbar o ambiente, porque algo que eu ouvir lá eu não vou concordar. E só o fato de eu não concordar já perturba o ambiente. E aí o rapaz perguntou: mas qual a religião que o senhor é? O meu pai: eu sou espírita. Meu Deus do céu! Como é que o senhor pode ser espírita? Porque lá aquela gente acredita nos mortos, falam com os mortos, e isso é proibido. Moisés proibiu. Aí o meu pai perguntou para ele: tu já foi no centro espírita? Tu já entrou numa casa espírita? Não entrei. Então eu te convido também a ir ao centro espírita. Vá e observa e tire tuas conclusões. Quer dizer, não vá pelo que os outros estão te dizendo, porque muitos que falam a respeito nem sabem do que estão falando. A maior chaga da humanidade é o egoísmo seguido do orgulho. E quando nós
egoístas que somos ainda e orgulhosos, falamos a respeito do que nós não conhecemos. Nós estamos entrando no erro de falar com ignorância. E o preconceito é fruto da ignorância. Quando eu falo de algo que eu não conheço, na maioria das vezes eu falo besteira. Na grande maioria das vezes que eu estiver comentando, falando de algo que eu não conheço, eu vou agir, vou me colocar na condição de ignorante e preconceituoso. O preconceituoso, o ignorante, é um dos motivos da intolerância religiosa. Mas existe um outro motivo ainda que eu considero como sendo pior na balança da justiça divina, que é a má-fé. As religiões, as doutrinas religiosas, todas elas conduzem o homem à prática do bem. Todas as religiões, todas as crenças são dignas de serem respeitadas. Mas, infelizmente, ainda, muitos que se colocam diante dessas religiões, por serem imperfeitos ainda, se utilizam da má-fé para denigrir, para não perder os seus fiéis, com a segunda intenção única e exclusivamente de fazer prosélitos, de trazer o maior número de pessoas para dentro da sua agremiação e não perdê-las. Eu me lembro de um palestrante espírita, o nome dele agora me foge a memória, Vicentino. Uma vez ele disse, dialogando com um outro irmão de uma outra crença, ele falou que uma das diferenças básicas do espírita para outros que se encontram diante de outras religiões é que ele, como espírita, ele poderia deixar o espiritismo a qualquer hora. Ele poderia deixar de ser espírita a qualquer hora, mas não perderia o emprego. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que se utilizam da religião para ganhar dinheiro e fazem disso um ganha-pão. Há aqueles que se utilizam disso e realizam excelente trabalho de caridade, de esclarecimento, de bem conduzir e que vivem com o necessário. Mas há aqueles que enriquecem, que fazem fortuna através da religião. Para que isso? Não estamos julgando essas pessoas que se acertem com a sua própria consciência. E virá o dia em que a consciência cobrará esses nossos irmãos. Esperamos que eles despertem para essa realidade aqui mesmo, ainda no mundo físico, no plano terreno, para não serem pegos de surpresa no mundo espiritual quando lá despertarem e compreenderem que erraram por não terem dado de graça o que de graça receberam. Quem provoca ou participa dessas disputas religiosas ainda não compreendeu o verdadeiro sentido da religião, que está em nos ligar ao Criador novamente, através da convivência harmônica, da união, da fraternidade entre as pessoas. E apesar dessas diferenças, quase não, todas as religiões, sejam elas as ocidentais, basicamente o cristianismo,
nas suas mais variadas doutrinas. E aqui nós citamos o cristianismo, nós citamos no cristianismo o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, os nossos irmãos da Umbanda, os nossos irmãos do Candomblé, porque para muita gente, esses nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé não são reconhecidos, não são vistos como cristãos. Mas lá na Umbanda, lá no Candomblé, na sua pureza, meus irmãos, encontramos também o Evangelho de Jesus. Então, todas essas crenças, aqui no mundo ocidental, bem como nas crenças orientais, entre elas o budismo, o judaísmo, o islamismo, todas se baseiam no amor ao próximo. Todas elas pregam a caridade, pregam o crescimento espiritual, mas como dissemos antes, isso é na sua pureza. Mas muitos que lá se encontram e que aqui nos encontramos também, fazem um mau uso. As religiões são boas, mas os religiosos ainda não conseguem ser bons realmente. E por imperfeitos, cometemos erros, cometemos equívocos. Daí a importância de nós não sermos espíritas só de palestras, meus irmãos. Que nós sejamos espíritas frequentadores do estudo, estudar a doutrina espírita, para diferenciar o que é espiritismo do que não é espiritismo, para buscarmos vivenciar realmente o Evangelho de Jesus, tão bem ensinado também em uma casa espírita. Da mesma forma que se ensina nos nossos irmãos católicos, nos nossos irmãos protestantes, com a mesma pureza que se ensina na Umbanda, no Candomblé, essas que são as religiões que sofrem muito mais do que todas as outras com a falta de tolerância. André Trigueiro nos faz conhecedores da intolerância que existe no Rio de Janeiro com esses nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé. Quase todas as semanas, quase todos os meses, relatos de violência contra nossos irmãos dos terreiros de Umbanda, dos nossos irmãos que se colocam, que são conhecidos como pais de santos. E pasmem, não são os budistas que vão lá realizar violências, tacar fogo nos centros, nas casas. São pessoas que se dizem cristãs. São pessoas que receberam ordens para irem lá e tacarem fogo, porque foi dito para elas que ali estava o demônio. Meu Deus do céu, nós estamos em 2023. Que falta de tolerância, que falta de compreensão, que falta de respeito. Dia 21 de janeiro foi escolhido por ser o Dia Nacional da Conscientização contra a falta de tolerância ou a intolerância religiosa. O porquê que foi escolhido esse dia? Porque nesse dia a mãe Gilda, que era mãe de santo em um terreiro de Umbanda, morreu, desencarnou, vítima de um ataque fulminante, após ler o seu nome em um dos jornais de maior circulação em Salvador, sendo ela taxada de enganadora, de embusteira,
de endemoniada. As pessoas que fizeram isso com ela nunca foram lá aonde ela realizava as atividades de caridade, os trabalhos assistenciais. Uma semana antes invadiram o local onde ela trabalhava e depedraram, tacaram fogo, quebraram. E quando ela viu isso, não aguentou. E aí, em homenagem a ela, na época, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou que aquele dia seria o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Não faz muito tempo, isso foi em 2007, muita pouca coisa mudou de lá para cá. Os ataques ainda acontecem, há intolerâncias no nosso meio. Até bem pouco tempo atrás, nós espíritas agíamos com preconceito com a nossa própria crença. Quando nos perguntavam qual é a tua religião, qual é a tua fé, eu sou cristão. Como se fosse feio se dizer espírita. Então o preconceito e a intolerância muitas vezes estava dentro do próprio centro, por ignorância das pessoas, por vergonha, como se fosse errado. Se preocupava tanto com o que os outros iriam dizer se eu me tornasse público que sou, que era espírito. Então que a gente tenha esse cuidado, esse zelo. É claro que não somos espíritas perfeitos, porque não há perfeição nesse mundo. O ser mais perfeito que aqui pisou foi Jesus de Nazaré. Mas para que ter vergonha de se dizer espírita? Para que não assumir a nossa fé, a nossa crença, mas sem orgulho, sem vaidade, não se colocando na condição de melhor, porque somos todos iguais. Jesus, quando esteve na terra, ele veio nos mostrar o caminho a seguir. Ele não fundou nenhuma religião, ele não ergueu nenhum templo, ele fez da natureza o seu templo. Ele ensinava na praia, ensinava debaixo de uma árvore. São bem poucas, são raras as vezes aonde ele ensinou no templo de Jerusalém. Extensão da palavra para executar o Evangelho, né? Que Jesus disse: se me negar, vem depois a mim, negará a mim também, está negando a ele, né? Eu, desde a primeira vez que fui no seu espírito, nunca neguei. Podia ser no meio que não fosse. No hospital, quando eu baixo, eu não espírita, graças a Deus. Verdade, dona Amélia. Então Jesus, quando esteve junto a nós aqui na terra, ele veio trazer, ele fez do seu exemplo, da sua maneira de viver, da sua maneira de proceder, a sua religião. Aí depois, algum tempo depois, homens imperfeitos, com interesses políticos e econômicos, desvirtuaram a sua mensagem. Há muitos erros, há muitos equívocos no cristianismo, mas não no Evangelho de Jesus. Porque o cristianismo, quem fez, quem criou, fomos nós. De acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas imperfeições. E quando eu falo nós, eu falo sociedade, eu falo humanidade. Eu me incluo e tomo a liberdade de incluir aqui também os poderosos da época e os atuais, que se utilizam da religião para manipular, que se utilizam da crença e da fé para ter proveito próprio, para seu proveito próprio. O fato, meus irmãos, de uns acreditarem nos Espíritos, de acreditarmos
na reencarnação, e outros acreditarem em anjos, em santos, o fato de alguns acreditarem no céu ou no inferno, o fato de nós chamarmos a Deus de Jeová, de Alá, de grande arquiteto do universo, em nada altera o fato de que todos nós somos criaturas de Deus. Somos seus filhos, somos filhos do mesmo Pai. E se nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. E o que nos pediu Jesus? Amai-vos como irmãos. Me recordo agora do seu Pedro, quando ele falava assim: Amarante, vai chegar um dia em que haverá apenas um rebanho e um pastor. Ele não falou que o Espiritismo iria ser a religião do futuro. Ele não falou que seria esta ou aquela religião. Mas chegará o tempo em que todos nós chegaremos a um nível de evolução que não haverá mais necessidade de tantas crenças, de tantas ideologias, de tantas religiões. E o pastor, um só pastor, é representado na prática do amor e na prática da caridade. Jesus, que é o modelo para todas as doutrinas cristãs, porque existem irmãos nossos no islamismo, no budismo, no judaísmo, que não ouviram falar de Jesus. Nós temos irmãos na África que até hoje nunca ouviram falar de Jesus. Mas Jesus veio para todos, não apenas para os perseguidores, não apenas para os que se dizem cristãos. Jesus, quando esteve conosco, ele não se negou a ir à casa dos ricos, nem à casa de pobres, de pessoas de má fé, de pessoas de má índole. Não foram apenas, Jesus não se encontrava apenas com os que se diziam bons, porque ele sempre falou que são os doentes que precisam de médico e de remédio. Foi para estes que ele veio. Ele curou tanto o filho do príncipe da sinagoga, ele auxiliou a mulher adúltera, não deixou que a apedrejassem. Ele exemplificou que a caridade pode ser praticada por todos e citou o samaritano, que era a pária dos judeus, como sendo um ser caridoso. Jesus, no seu nível evolutivo, ele enxerga além, acima das diferenças exteriores, meus irmãos. Ele vê a essência de cada um de nós. Por isso que ele afirma que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele reconhece os seus discípulos pelo amor que cada um distribui ao seu semelhante, independente de crença religiosa, independente até mesmo se acredita ou não em Deus, porque existem muitos ateus que são pessoas mais caridosas e mais fraternas do que os religiosos. Tem pessoas que não acreditam na continuidade da vida. Tem pessoas que nunca adentraram em uma igreja, que nunca leram a Bíblia, e que são tão fraternas, que auxiliam os seus irmãos, os seus semelhantes. Esses, quando despertarem no mundo espiritual, e despertarão, mesmo não acreditando na continuidade da vida, estarão em um lugar bem melhor do que aqueles que se dizem cristãos, que conhecem, que acreditam em Jesus e na existência de Deus e não praticam o seu conhecimento. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, em o Evangelho segundo o Espiritismo, explica que, independente de religião, meus irmãos,
Fora da caridade não há salvação. E aqui eu me recordo de Chico Xavier quando disse que, graças a Deus, que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito: fora da caridade não há salvação. Porque se estivesse escrito lá, fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Porque é na caridade, meus irmãos, nas suas mais diversas formas, na indulgência, na tolerância, na paciência, no perdão e, sobretudo, no amor, que nós podemos dar passos seguros na direção e no caminho do crescimento espiritual. E cada um deve encontrar o seu caminho, nesta ou naquela religião. Que bom que hoje nós somos espíritas. Que bom que hoje nós estamos dentro de um centro espírita. Porque é o que melhor nos convém. As respostas que nós buscávamos, encontramos aqui. Mas se nós estivéssemos dentro de uma igreja evangélica, se nós estivéssemos participando de qualquer outro grupo religioso, e que lá fossem satisfeitas as nossas necessidades espirituais, certamente lá também estaríamos felizes. Cada um deve encontrar o seu caminho nesta ou naquela religião, independente de qual a pessoa professe, e que essa escolha o auxilie a ser uma pessoa melhor e compreenda o mundo que vivemos, baseando nossas ações sempre no respeito às demais linhas de pensamento, diferente das escolhidas por nós. Podemos até não concordar, podemos até não acreditar, pode até alguns conceitos não servirem mais para nós, mas nós temos o dever de respeitar aqueles que pensam diferente. Não temos a obrigação de concordar, mas temos a obrigação e o dever de respeitar aqueles que têm um pensamento diferente do nosso. No livro Cotidiano de Felicidade, de Luiz Roberto Stoll, que foi editado pela Feres, ele nos aconselha, meus irmãos, e é com esse conselho que nós encerramos essa primeira parte do nosso encontro, nos dizendo assim: não procuremos a paz pelas vias da guerra, e nem o amor pelas vias do ódio. Não podemos impor nossas ideias, pois as verdades se revelam através da mansidão. E hoje que nós vivemos esse conflito lá em Israel, entre Israel e uma parte chamada Hamas, que não representam os palestinos, é importante que nós vibremos por esses nossos irmãos, através da nossa oração, através da nossa prece, levar até eles o nosso desejo de paz. Que eles possam repensar as suas atitudes. Que aqueles homens que têm em suas mãos o poder temporal de acabar com a violência, com os assassinatos, com os genocídios, se utilizem desse poder para tal. Que esses homens possam repensar as suas atitudes e ver que estão se endividando ainda mais com as leis divinas, motivado por suas ganâncias. Porque só quem ganha com a guerra, meus irmãos, são aqueles que vendem armas. Todos os outros perdem, principalmente a população, principalmente as pessoas que lá se encontram. Então, que todos nós que aqui nos encontramos, não tomemos partido, como disse o nosso irmão Wilson ontem, que a gente vigie os nossos pensamentos, para não tomar um partido, dizer que este ou aquele povo, esta ou aquela nação está certa, mas que vibremos pela paz, que botemos o nosso desejo e a nossa vontade
voltada para aquele povo, para aquelas pessoas, para que aqueles nossos irmãos que lá se encontram possam se pacificar. E assim nós encerramos o nosso encontro desta noite, essa primeira parte, agradecendo ao Criador pela oportunidade bendita que aqui nós recebemos e aprendemos um pouco mais a respeito dos verdadeiros valores da vida, pela luz da doutrina espírita, que nos ilumina, que é para nós a candeia, que é para nós a luz que ilumina o caminho pelo qual Jesus nos aconselha a seguir. Agradecemos aos espíritos amigos que se fizeram junto a nós, agradecemos àqueles que nos guiam, que nos inspiram boas ideias e bons pensamentos, e assim conseguimos nos bem conduzir pela estrada da vida. Todas as vezes que nós caímos, e todas as vezes que nós nos desviarmos deste caminho, possamos erguer os nossos olhos ao alto e enxergar as mãos que nos são estendidas, segurar firmes nessas mãos, mãos estas que são prepostas de Jesus junto a nós, para nos conduzir novamente, a fim de nós, com ânimo e com coragem, com discernimento e com sabedoria, saibamos evitar as pedras do caminho e os espinhos que porventura possam nos ferir, e retornemos em paz para os nossos lares, e que possamos compartilhar com todos aqueles com quem nós nos relacionamos a paz a quem encontrar. Assim seja.